Olá, seja muito bem-vindo a Novo Tempo. Está no ar mais um episódio do programa Bíblia Aberta, o seu programa de estudo aprofundado da Palavra de Deus. Aqui queremos abrir consigo a Bíblia Sagrada e descobrir os belos temas que ela nos ensina. Muito obrigado por estar desse lado para mais um episódio desta temporada em que estudamos o magnífico livro dos Salmos. Já sabe, pode ver-nos através da televisão no canal 186 da Mel ou, se ainda não é cliente Mel, pode ver-nos no canal do YouTube da Novo Tempo Portugal ou ainda ouvir-nos na antena da rádio RCS em 91.2 na Grande Lisboa. Como vê, não faltam oportunidades para acompanhar o nosso programa. Queremos que se sinta bem na nossa companhia, quer esteja em casa, no carro ou no digital, que estes momentos possam ser de grande qualidade para si. Temos connosco o pastor Daniel Bastos, o pastor Tiago Cunha, dois amigos, dois homens que estudam a Bíblia, estudiosos da Bíblia e instrutores bíblicos. Bem-vindos aos dois. Muito obrigado. É um prazer ter-vos connosco, sobretudo para estudarmos sobre este tema tão importante que é a oração. Estamos no episódio que falamos sobre a oração. Vamos ver como é que a oração pode ser importante não só na vida dos homens que estão escritos na Palavra de Deus, mas também ainda hoje para nós. Eu gostaria de começar este episódio lendo um texto bíblico que se encontra no livro de Lucas, capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, estando eles a orar num certo lugar, quando ele acabou, estamos a falar de Jesus, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Este texto bíblico, amigos, faz-me pensar, porque ensinar discípulos a orar. Os discípulos deviam ser, de todos os homens e mulheres, aqueles que não necessitariam de ser ensinados a orar. No entanto, eu acredito que há aqui um ensino muito interessante. Sabem, talvez eles vissem que Jesus orava de forma diferente. Orava com poder, talvez eles sentissem que as suas orações não tinham resultados, talvez eles sentissem que as suas orações eram rotineiras e por isso eles vão pedir a Jesus para orar, para os ensinar a orar. Há uma passagem na Bíblia, em Mateus 6,7, que diz o seguinte: é Jesus que fala e diz: orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E talvez tenha sido esta a experiência dos discípulos antes de serem ensinados a orar. Mas aí Jesus vai instruí-los como é que eles podem orar, como é que eles podem ter qualidade na sua oração, vai instruí-los como é que eles podem apresentar-se diante de Deus e, sobretudo, nas suas necessidades cotidianas. A escritora Ellen White, que é uma escritora americana do século XIX, ela escreveu aqui algo que me parece muito importante e é algo que me toca profundamente. Ela diz assim: a oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Eu acho isto muito bonito e eu estou totalmente de acordo com esta escritora, de que a oração é a respiração da alma. Assim como nós precisamos de respirar para viver, assim nós precisamos de orar para viver espiritualmente. E é neste contexto que eu gostaria de me dirigir ao Tiago e fazer-lhe a primeira pergunta. Sim. Tiago, segundo o livro de Salmos, em que circunstâncias é que nós nos podemos dirigir a Deus em oração? Essa é uma excelente pergunta e agradeço desde já por ela, Paulo. Na verdade, o livro de Salmos mostra-nos, permite-me dizer, uma panóplia de circunstâncias nas quais vemos os autores, portanto, do livro de Salmos, a dirigirem-se a Deus. Mostrando desde logo à partida que, na verdade, não existem barreiras em relação à comunicação com Deus. Deus, na verdade, parece estar à espera de uma comunicação aberta, honesta, íntegra, claro está, mas, na verdade, que vá ao coração das necessidades do ser humano, na perspectiva de que Deus é o primeiro que compreende e mostra um certo entendimento daquilo que se passa dentro do coração do ser humano. Ora, olhando para o livro de Salmos, então, o livro de Salmos, de facto, apresenta-nos então essa variedade de circunstâncias, de facto, na experiência humana e na qual podemos e devemos, eu diria mesmo, recorrer ao Criador. Quando nós temos uma avaria no nosso automóvel, por exemplo, nós dirigimos a um mecânico, obviamente, na esperança que ele é mais entendido daquilo que ele está. Na nossa experiência humana devemos também compreender que Deus, como nosso Criador, deve ser aquele que melhor compreende exatamente as ansiedades do coração humano, aquilo que na verdade nos completa, aquilo que nos quebra, aquilo que nos leva a uma frustração e aquilo que nos leva a uma experiência de alegria, por exemplo. E é por isso que, na verdade, o livro de Salmos é muito rico exatamente nessa perspectiva. Olhando para o livro de Salmos,
também vamos descobrir uma coisa interessante. É que nós encontramos essa panóplia, digamos assim, de experiências, porque também o livro de Salmos encontramos ali escritos de vários autores. Encontramos do rei Davi, encontramos Asaf, encontramos os filhos de Corá, encontramos o rei Salomão, não é verdade? O próprio Emã, Etã e Moisés, o próprio grande Moisés, não é verdade? O grande Moisés, que na verdade tem um impacto profundo na própria escritura, da Sagrada Escritura. Na verdade, ele próprio está ali presente, exatamente mostrando quais são as suas necessidades. E então, nessa variedade, encontramos ali, por exemplo, alegria. Por exemplo, para começar com a alegria, nós se formos, por exemplo, a Salmos do capítulo 33, no verso 1, diz-nos: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Ou seja, esta expressão de alegria está ali presente. E depois diz-nos também: louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo. Ou seja, há algo que na verdade, nesse momento de alegria, através da oração, podemos ir ao Senhor para que Ele possa renovar alguma coisa em nós. Uma coisa interessante é que este salmo foi escrito provavelmente numa ocasião de vitória nacional, portanto, da parte de Davi. E é interessante também este detalhe um pouquinho mais teológico, digamos assim, é que este capítulo em particular, o capítulo do 33 de Salmos, é um capítulo que consiste de 22 versos, que todos eles, portanto, na verdade, representam uma letra do alfabeto hebraico, mostrando, digamos, uma plenitude, digamos que a alegria é encontrada de uma forma plena e holística quando nós nos dirigimos então a Deus. Encontramos também salmos que falam de tristeza e angústia. Obviamente, por exemplo, o Salmo 142, nem precisamos lá ir, basicamente é um salmo que foi composto quando Davi estava escondido numa gruta, portanto estava com tristeza, estava com angústia também, porque as circunstâncias que rodeavam exatamente esta fuga da sua parte era algo que lhe trazia de facto alguma tristeza e diria mesmo algum desapontamento, e com o qual ele foi aprender a lidar através exatamente de dirigindo-se a Deus também nessa variedade de experiências que ele teve. Então no fundo, o que estás a dizer é que o livro de Salmos é muito valioso para o cristão, porque não só enriquece a sua fé, mas também o ajuda a ultrapassar muitos momentos, sejam eles de alegria ou até mesmo momentos de tristeza. Exatamente, porque o livro de Salmos, eu diria mesmo que a palavra de Deus não tem o intuito apenas de informar, mas de transformar. E neste aspecto é importante que nós, ao lermos a Sagrada Escritura, o façamos não apenas para ter uma leitura histórica dos eventos e dos factos que nos são relatados, mas acima de tudo como alguém que nos está a relatar estes eventos e estes factos numa perspectiva de chegar até nós para dizer: eu compreendo aquilo que tu estás a passar e eu quero estar presente na tua experiência humana. Muito bem, então os Salmos, no fundo, quando nós experimentamos e quando nós fazemos dos Salmos um livro de cabeceira, por exemplo, que é realmente importante e é uma forma de dedicarmos tempo a estudar este livro, nós podemos aprender muitas coisas para a nossa vida espiritual. Sem dúvida nenhuma. Aliás, é uma aprendizagem que ela própria nos aproxima de uma dimensão, digamos, da nossa existência que nós não vamos conhecer sem a presença da Bíblia e, obviamente, sem o autor da Bíblia estar presente connosco. Então Daniel, talvez uma maneira simples de introduzir o livro dos Salmos na nossa vida diária seja passar tempo a ler esse mesmo livro. Ou seja, passar tempo na sua leitura, como Deus esteve presente na vida dos servos que escreveram, como Deus manifestou o seu poder para os libertar, como Deus manifestou o seu amor e a sua graça para os ajudar no seu crescimento de fé. Ou seja, podemos ler os Salmos e refletir como Deus agiu na vida dos servos no passado. Mas, sendo importante recordar o passado, é importante também saber que essas mesmas recordações do passado nos podem ajudar hoje no presente. Exatamente. Sempre que alguém está a passar por um momento difícil, muitas vezes vê-se quase como sem chão, não é? Vê-se fragilizado. E nesse momento de dificuldade, para poder ter resiliência, para poder ter força, ânimo, esperança, é importante lembrar outras experiências já vividas, onde houve uma libertação, houve auxílio, houve vitória, não é? Os Salmos têm muitas experiências deste género, não é? E é muito importante nós podermos utilizar os Salmos na nossa vida devocional ao passarmos por tempos difíceis, porque tempos difíceis abundam hoje, não é? Vivemos tempos complicados, não é? Vemos, por exemplo, o Salmo 44. O Salmo 44 foi escrito pelos filhos de Corá
que acabaste de mencionar, Tiago. Exato. E neste salmo, a estrutura deste salmo é interessante, porque ele começa fazendo uma referência àquilo que Deus fez pelos nossos pais, dizem os filhos de Corá, no versículo 1. Depois, no versículo 5, ele vai mencionar como Deus os auxiliou a vencer os nossos inimigos. Ou seja, Deus não apenas agiu no passado, mas no passado, mas num passado recente, conosco próprios, não é? E esta experiência de lembrar a forma como Deus nos ajudou no passado é muito importante. Alguém disse: nada temos a temer, a menos que nos esqueçamos da forma como o Senhor nos tem guiado até aqui. Deixem-me partilhar, nós estamos aqui no estudo da Bíblia, mas um pequeno experimento feito no laboratório. Um cientista colocou 2 ratos em baldes com água. E o primeiro conseguiu nadar naquela tentativa de se salvar a si próprio durante 20 minutos e sucumbiu. O segundo, quando estava a fazer o mesmo percurso, foi salvo quando estava mesmo quase a perder as forças. No dia seguinte, o investigador colocou-o novamente dentro do balde. E ele novamente foi confrontado com esta necessidade de salvar a si próprio. É interessante que no dia anterior ambos tinham mais ou menos resistido durante 20 minutos. Nesta segunda experiência, aquele ratinho que tinha sido salvo no dia anterior conseguiu ficar 1h30 a nadar. E porquê? Porque ele estava sempre à espera do momento em que alguém ia resgatá-lo. Portanto, o lembrar as experiências antigas é muito importante. Eu queria inclusivamente mencionar que há algum tempo atrás, na minha própria vida devocional, percebi isso e passei, como a memória é falha, nós nos esquecemos, eu comecei a registar, já vou começar o volume 9, fui a um gravador e meu diário de oração, é onde eu registro as coisas que Deus fez por mim no passado, porque elas me dão grande força e encorajamento para o presente. E há muitas coisas que nós nem nos lembramos, senão não seriam 9, mas seriam 30, 40, 50. E vamos continuando. E quando estamos a passar por momentos difíceis, então vamos voltar e vamos ler estes livros. Não tenho nada a temer. Como Deus nos ajudou. No passado o Senhor me ajudou, Ele vai me ajudar Samuel hoje dizia, também. até aqui nos ajudou o Senhor. Exatamente. Quanto mais nós gostamos de uma coisa, mais tempo e entusiasmo dedicamos a partilhá-la. E nós partilhamos as nossas dores e as nossas alegrias com os nossos amigos, certamente, e partilhamos com os nossos amigos porque confiamos neles, em primeiro lugar, e confiamos neles porque os conhecemos. Mas temos muito mais razões para confiar em Deus e para fazer de Jesus e de Deus o nosso melhor amigo. Amém. Não há dúvida quanto a isso. Aliás, Ele deve ser o nosso confidente. Nós devíamos sentir a necessidade de desabafar com Deus, de colocar as nossas alegrias, as nossas tristezas nas suas mãos. Aliás, alguém disse que a oração é abrir do coração a Deus como um amigo. É como se não é só pedir e receber, mas é abrir o coração a um amigo. É falar com Deus as nossas lutas, os nossos dramas, as nossas dificuldades. Enfim, nós vemos aqui no livro de Salmos que eles o fizeram. Salmos eram orações cantadas, muitas vezes, não é? E eles colocavam no seu coração e na sua voz, no seu louvor, verdadeiramente este desabafo diante de Deus. Há pouco, Daniel, tu falavas do Salmo 44, e o Salmo 44 tem aqui coisas muito interessantes. Há aqui uma pergunta da parte dos filhos de Corá que diz: desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre, porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até ao pó e o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Isto era um desabafo que eles tinham diante de Deus, não é? Eles podem... e a oração é isto. A oração é, no fundo,
Jesus diz, entra no teu aposento, fecha a porta e em segredo fala com o teu Deus e derrama a tua vida, a tua alma diante dele. Não é? E isto é extraordinário, saber que a oração tem este poder. Não é? O apóstolo Paulo, mesmo em Hebreus 4,16, diz, cheguemo-nos ao trono da graça com confiança. Não é? Acerquemo-nos do trono da graça. Porque Deus é o nosso amigo e nós podemos fazê-lo com confiança. Neste sentido, Tiago, o que é que a oração pode acrescentar à nossa experiência pessoal? A resposta a essa pergunta vai depender muito do relacionamento que eu estabeleço com aquele que nós chamamos há pouco o autor, aquele que está por trás exatamente da Sagrada Escritura. Se Deus é verdadeiramente aquele que é o meu companheiro de cada dia, eu posso dizer as coisas desta forma. É que, como em qualquer relacionamento, a comunicação e a interação são absolutamente fundamentais quando se busca ter, por exemplo, uma vida mais próxima do Senhor. Nós somos rodeados por pessoas que são mais ou menos importantes para nós. E dependendo do grau de importância que elas ocupam na nossa vida e no nosso coração, nós sentimos mais ou menos falta delas. Ora, por meio da Bíblia, nós podemos dizer que Deus fala connosco, Ele revela-se a nós. E em Jesus Cristo, não é verdade, mencionando, portanto, a figura central da Sagrada Escritura, que é Jesus Cristo, Ele manifestou claramente a sua vontade e, acima de tudo, o seu caráter. Porque nós compreendemos que depois, dentro de toda a panóplia da Sagrada Escritura, nós vamos ver que o caráter de Deus é muitas vezes colocado em causa e depois Deus age para esclarecer as dúvidas, principalmente que existem em relação à sua pessoa, para que nós possamos aprender a confiar nele. Desconfiar é algo que é inato no coração humano. Nós hoje em dia, principalmente por causa das circunstâncias do nosso mundo, rapidamente desconfiamos até das pessoas que nos pedem uma esmola, por exemplo. Começamos, se calhar, com aquele pré-julgamento. Será que vai ser para usar para alguma coisa útil ou não? Nós somos feitos dessa forma. Ou seja, Deus, neste caso, Ele quer ganhar a nossa confiança. E Ele ganhou, sem dúvida nenhuma, através de Jesus Cristo. O ato central, obviamente, que divide, na verdade, o próprio Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é a vida de Jesus, a morte, a crucifixão de Jesus e a sua ressurreição, são, na verdade, a maior revelação do caráter de Deus de uma forma prática e viva para cada um de nós. Aquilo que tu estás a dizer é muito importante. Repara, nós confiamos, porque temos que confiar em Deus, mas para confiar em Deus precisamos de o conhecer. Porque nós não confiamos em uma pessoa que nós não conhecemos. Exatamente. Então é preciso conhecer. É preciso. Exatamente. Mas para conhecer é preciso relacionar-se. Exatamente. Porque eu não posso conhecer ninguém se eu não me relaciono com essa pessoa. Exatamente. Então, a oração é esse veículo importante do conhecimento que nós temos da parte de Deus. Exatamente. E, aliás, em resposta a isto, Paulo, é por isso que faz tanto sentido, não é? E é por isso que nos une aqui hoje este tópico, é que, em resposta a isso, nós também precisamos, então, de falar com Deus, de lhe abrir o nosso coração, apresentar-lhe os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, interceder pelos outros. Aliás, eu diria mesmo que muitas vezes, mais do que desenvolver uma atitude crítica em relação aos outros, orar, interceder pelos outros, é algo que vai ter é um fator de transformação mais do que nos outros, até do que em nós. Porque somos nós que estamos a apresentar aquela pessoa como sendo um filhinho de Deus que precisa, de facto, do Senhor. Então, só para dizer que, como eu dizia ainda há pouquinho, a oração não é um ato, um ato informativo, é um ato contemplativo neste caso, porque ajuda-nos a contemplar a beleza de Deus, um Deus que se revela a nós, que tem interesse em estar connosco, em agir na nossa vida, e portanto também não é um ato apenas de clamor, mas é um ato revelador nesta sequência. Então, aquilo que é revelado, obviamente, é aquilo que, antes de tudo, eu vou dizer que já estava informado, e há um texto que eu gostaria de mencionar, que está obviamente em Salmos, no capítulo 139, e chama a vossa atenção, porque todo este capítulo é extraordinário, mas o verso 4, em relação à oração, de facto revela-nos aqui algo absolutamente extraordinário. Diz assim: sem que haja uma palavra na minha boca, eis que o Senhor já tudo conhece. Claro, é omnisciente. Já nos aconteceu, obviamente, todos nós temos filhos, somos casados, os três aqui, não é verdade? E já nos aconteceu muitas vezes olhar para a esposa, olhar para o filho, e antes de eles dizerem alguma coisa, nós já sabemos o que é que eles precisam. Porque há um contacto pessoal e há um interesse genuíno da nossa parte naquela pessoa que ele está perante nós. O que isto nos revela, na verdade, é que Deus tem um interesse tão grande no ser humano que antes que tu ou eu abramos a nossa boca para apresentar o nosso pedido, o nosso clamor, Deus diz assim: eu já sei o que é que vais pedir. Muito bem. É aquela intimidade, sermos íntimos de Deus, sermos cúmplices de Deus, termos um relacionamento forte com Deus através da oração. É muito importante. É que o relacionamento existe quando há comunicação. Exatamente. Não é? É verdade. E essa comunicação não é apenas verbal.
E há todo um conjunto de fatores Sem do dúvida. próprio relacionamento que vão sendo conhecidos. não é? Exatamente. E dentro desta característica, nós dizemos que Deus é omnisciente, ou seja, é sabedor de todas as coisas. Colocamos Deus, de facto, numa esfera de alguém que é inalcançável, porque tem todas estas características de um Deus grandioso, poderoso, omnipotente, tudo isso. Mas de repente começamos a ver Deus, através da Sagrada Escritura, que se revela a nós e diz assim: é verdade, eu sou omnipotente, eu sou omnisciente, mas eu uso a minha omnisciência em teu favor. Sim, ele aproxima-se. É qualquer coisa de extraordinária. Ou seja, não é mais alguém que está alguns numa estratosfera inalcançável, mas alguém que se aproxima de nós e que lá está, depois revela-se a cada um de nós através da pessoa de Jesus e então mostra-nos como é que ele quer estabelecer esse relacionamento, como aliás foi surpreendente para os discípulos, como tu mencionaste no início, Paulo, e foi por isso que eles perguntaram: Senhor, então ensina-nos a orar, porque a maneira como tu oras é algo completamente novo para nós. Sim, a maneira como Jesus orava era uma maneira diferente. Exatamente. Havia resultados, eles viam o fervor de Jesus, Exatamente. eles viam que Jesus passava horas e horas com o Pai. Exato. Já vamos falar disso daqui a pouco. Alguns cristãos já passaram ou ainda estão a passar por momentos de dificuldade e de sofrimento. Né? E, claro, os Salmos falam nisso. Há pouco lemos o Salmo 44, que era um desabafo no meio desse sofrimento. E às vezes ocasiões em que muitos cristãos se perguntam porque é que Deus permite que coisas más aconteçam, ou lhes aconteçam a eles, não é? Porque é que coisas más acontecem a pessoas boas e muitas vezes pessoas más recebem coisas boas, não é? Ou seja, parece que há aqui uma injustiça ou uma diferença. E às vezes muita gente diz que Deus está em silêncio, porque não responde às nossas orações. Porque é que Deus permite determinadas coisas? É isto que eu gostava de perguntar ao Daniel. Daniel, porque é que as dificuldades da vida, as adversidades, os problemas, os sofrimentos, aproximam algumas pessoas de Deus? E nós temos muitos exemplos na Bíblia, como Jó, por exemplo, que se aproximou de Deus, como Moisés, como José no Egito, como Daniel na Cova dos Leões e até o próprio Cristo, que nas dificuldades ele aproximava-se de Deus. E temos por outro lado, algumas nas mesmas circunstâncias, pessoas que se afastam completamente de Deus. Como é que existem estas duas atitudes tão diferentes? Eu penso que o pensamento é conhecido de que o sol, ele brilha sobre a manteiga e sobre o barro. Uma derrete-se, o barro endurece. E aqui a grande questão não é o sol é o mesmo. Mas o que é que faz um derreter-se e o outro endurecer-se? E isto acontece na vida de muitas pessoas. Há pouco mencionaste esta questão. Nós, quando passamos por alguma crise, algum problema, quando acontece alguma coisa, quando nos acontece ou a alguém que nós amamos, nós temos a tendência de perguntar porquê. E esta pergunta aparece muitas vezes nos Salmos. Aliás, os Salmos têm esta característica de serem muito genuínos. Aqui o salmista, seja ele quem for, ele vai colocar realmente as questões que tem. Mas, por exemplo, no Salmo 13, esta pergunta não aparece. Aparece uma outra pergunta. Quando eu questiono e pergunto porquê, eu quero entender porquê que as coisas estão a acontecer. Mas no Salmo 13, nós podemos ler, por exemplo, o versículo 1, diz assim: até quando, Senhor? Até quando? É uma outra pergunta. Esta pergunta de si já revela um grau de confiança. Voltando à história do ratinho, não é? Até quando é que eu vou ficar aqui dentro do balde? Porque eu sei que tu vais me resgatar. É uma questão de tempo. Quanto tempo eu tenho que esperar? E neste Salmo 13, que é um entre muitos salmos bonitos, nós vemos que Davi, por exemplo, ele questiona Deus, até quando? Falo mais que uma vez, nós vemos isto no versículo 1, no versículo 2, e ele faz uma súplica, ele coloca aqui a sua situação diante de Deus. Mas depois no versículo 5 e no versículo 6, ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor. Ou seja, Davi está a passar por um momento difícil, ele questiona Deus até quando, mas ele
tem uma decisão, que é a decisão de confiar. Naquelas circunstâncias, ele vai confiar. Certo. E isto talvez nos ajude a perceber o porquê de uns aproximarem-se mais de Deus e outros afastarem-se. Os problemas e as dificuldades são comuns a toda a humanidade, crentes e descrentes. Mas entre os crentes, em face das dificuldades, há uma decisão que eu tomo. Se eu vou continuar a confiar ou se eu vou ceder espaço à dúvida e à murmuração. Tudo passa-se ao nível dos meus pensamentos. O apóstolo Paulo, ele em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, ele diz: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, no meio das dificuldades, eu vou ter que escolher se eu continuo a confiar ou se eu vou duvidar e se eu vou desanimar. E portanto, é na gestão dos meus pensamentos que muitas vezes fica decidido se a coisa vai para um lado ou para o outro. Usando esta outra ilustração, eu de alguma maneira vou ter que decidir se olho para o copo meio cheio ou meio vazio, não é? Se eu vou ser grato por aquilo que tenho e que já recebi no passado, ou se agora eu vou me tornar rebelde, insatisfeito por causa daquilo que me falta neste momento. Nós temos ou se direi até quando. Até quando? Naquilo que estás a dizer, que eu acho que é muito, muito importante, nós temos uma história bíblica que nos mostra essa atitude ou essa postura que de diferentes maneiras. Nós temos os 12 espias que foram espiar a terra de Canaã, que Moisés enviou. 10 vieram com um relatório completamente negativo e 2 vieram com um relatório positivo. Josué e Caleb, como nós conhecemos. E eles viram a mesma coisa. E eles viram a mesma coisa. Os problemas eram os mesmos, os gigantes eram os mesmos, só que uns olharam para os problemas e disseram assim: nós não conseguimos. E outros olharam para o Deus que consegue resolver os problemas todos. É isso mesmo. É muito bom e estamos aqui a ter esta partilha tão importante. Vou só parar aqui um bocadinho, está bem, esta partilha, para me dirigir àqueles que estão lá do outro lado das câmaras. Antes de prosseguirmos com o programa, quero fazer uma pequena pausa para partilhar consigo uma oferta muito especial que temos aqui no nosso programa. Temos uma oferta especial chamado Manual Histórias de Esperança, o manual de apoio ao estudo da Bíblia Sagrada. Neste manual são explorados 15 temas bíblicos, dos quais estamos a falar aqui, entre nós, mas também outros temas que nós não temos aqui. A boa notícia é que este manual é totalmente gratuito para si. O que é que tem que fazer? Muito simples, deve enviar-nos uma mensagem de SMS ou WhatsApp para o número 933 939291, 933 939291, dizendo que gostaria de receber este manual Histórias de Esperança. Vou repetir o número. É um número muito fácil de memorizar, 933 939291. Este manual será muito importante para a sua família. Aqui deixo este manual para que todos possam ver. Este será um manual muito importante. Não perca esta oportunidade de pedir este manual, porque certamente o vai ajudar no seu crescimento de fé. Vamos voltar ao nosso tema tão importante, que é o tema da oração. Como é que nós nos podemos relacionar com Deus através da oração? Como é que os salmos nos mostram isso? Não é? E nós vemos aqui vários desabafos dos salmos, não só em desabafo no sentido, porque o salmo é nu, e isso é que faz a Bíblia um livro tão extraordinário, porque quem escreveu a Bíblia escreveu com verdade, não é? Não esteve aqui a escamotear, a colocar paninhos quentes, a fazer alguma coisa, tudo que é isento do mal. Não, ele é o que está, porque era o coração humano, e o coração humano muitas vezes tem estes desabafos diante de Deus. O próprio Jesus, enquanto aqui esteve na Terra, identificou-se connosco, com as nossas fraquezas, com os nossos sofrimentos, e o próprio Jesus passava horas em oração diante do Pai. Quanto maiores eram os desafios a enfrentar, mais tempo Jesus passava em oração. E se Jesus necessitou desse tempo com Deus, quanto mais nós, que somos seres humanos frágeis. Então nós precisamos de passar tempo com Deus. Jesus é o Emmanuel, Deus connosco. Aquele Deus que, como o Tiago dizia, se aproximou de nós, que desceu a esta terra para se identificar connosco. Aliás, uma das coisas importantes que eu gosto de Jesus é que
identificou-se com a humanidade de tal maneira que ele próprio se reconhecia como o Filho do Homem. Foi se nós virmos os títulos de Jesus, é aquele que é mais usado na Bíblia, o Filho do Homem. E ele próprio dizia claramente que era o Filho do Homem, para se identificar connosco. Tiago, o que é que um Deus próximo e disponível e desejoso na nossa presença significa para nós? Eu diria logo que significa tudo. Para já, porque faz toda a diferença. Um recurso que não depende do braço humano, das nossas capacidades pessoais, dos nossos meios pessoais, sejam financeiros ou profissionais, e mesmo assim, na verdade, Deus, não dependendo dessas coisas, está sempre próximo, está disponível, inclusivamente está desejoso, e eu acho que esta é uma palavra-chave. Ele deseja estar próximo de nós. Nós sentimos quando, na verdade, estamos com alguém que está ali, perdoem-me a expressão, fazer um frete para estar ao pé de nós, não é verdade? Assim, digamos, há aquele aspecto que, bom, será que isto demora muito tempo? Deus nunca tem essa atitude. Deus tem uma atitude, na verdade, de interesse genuíno e constante. E é uma constância, na verdade, que nos falta muitas vezes na nossa atitude, no nosso comportamento, na nossa relação com os outros. Salmos 34, 18, um texto também todo ele extraordinário. Acho que estamos aqui a tocar vários versos, todos eles de uma profundidade tremenda. Salmos 34, 18 diz: o Senhor está perto. Fazendo logo aqui uma pausa, aqui temos que perguntar, está perto, mas onde? Se eu não o vejo. Quando eu estou a passar as tais circunstâncias que o Daniel, por exemplo, mencionava ainda há pouco, quando nós passamos pela dificuldade, pelas trevas da vida, eu tenho que perguntar onde é que está Deus, afinal de contas. Quando eu recebo uma informação de alguém que está a sofrer na minha família, ou quando estou a passar por uma perda, onde é que está Deus? O Senhor diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Há aqui uma expressão que é muito importante, que é a palavra abatido. Na verdade, não é simplesmente alguém que está abatido por uma circunstância, mas é alguém que se sente sendo esmagado por aquilo que está a acontecer, toma uma atitude de humildade, ainda recorrendo e reconhecendo que Deus não o abandonou nessas circunstâncias. Isto é muito importante. Agora, a diferença, para responder diretamente à pergunta que o Paulo faz, e bem, ainda há pouco eu falava sobre isso, que ter uma pessoa amada, uma pessoa que está perto de nós e que nós sabemos e confiamos no amor dessa pessoa é uma das maiores dádivas da vida. O ser humano não foi feito para estar sozinho. Nós somos seres comunitários, sociais, que precisamos uns dos outros. Não é bom o homem estar só. Não é bom o homem estar só. E testes foram feitos, Daniel, aliás, experiências, algumas delas um pouco bizarras mesmo no passado, em que mostraram, que revelaram que a solidão do ser humano causa danos profundos a nível psicológico e inclusive a nível físico também. Ora, tendo isso, Deus compreende tudo isso. Porquê? Porque nós sentimos-nos bem quando a pessoa amada, a pessoa que na verdade não é apenas o receptáculo do nosso amor, mas também é o emissor do seu amor e do seu carinho para connosco, muda tudo, porque faz-nos sentir seguros. Nós sabemos que nessas circunstâncias, mesmo que o mar da vida se agite à nossa volta, na verdade há uma constância, há uma segurança no amor dessa pessoa que está ali connosco, para nos oferecer o tal amor, a compreensão, o companheirismo. Pode não oferecer uma solução imediata aos nossos problemas, é verdade. Mas de qualquer forma está presente. E essa presença eu acho que é determinante em tudo isto. O Paulo mencionou de facto que quando Jesus veio até nós, há um título pelo qual ele é introduzido a este mundo. E nós encontramos esse título em Mateus, no capítulo 1, no verso 23, dizendo que chamá-lo-ão de Immanuel, que quer dizer Deus connosco. E não sei se alguma vez pensaram nisto, mas na verdade Jesus é introduzido ao mundo como sendo Immanuel, Deus connosco, e quando vai partir, ele deixa-nos esta promessa: e eu estarei permanentemente convosco até ao fim dos tempos. Ou seja, Jesus não veio e disse: por enquanto eu vou ficar convosco. Ele diz: eu vim de vez para ficar convosco. E essa identidade enquanto filho do homem, na verdade, é algo que marcou não apenas a vinda de Jesus, mas marcou a ele próprio para toda a eternidade, por uma escolha pessoal que ele fez e que era motivada só e apenas por isto. Ele ama-nos para além daquilo que é concebível. O grande amor de Deus. Esse amor que é incompreensível, esse amor que é aquele amor que nós chamamos de agape, né? Aquele amor supremo, aquele amor que é desinteressado. Exatamente. Tu falaste numa palavra que eu gosto muito quando nós nos falamos, ou quando falamos do nosso relacionamento com Deus, que é o companheirismo. Sim.
fazer de Deus o nosso companheiro, termos esse companheirismo com Sem Deus, dúvida. Deus andar lado a lado com Deus. Sem dúvida. A Bíblia fala muito sobre isso. Aliás, quando fala de Abraão, quando fala de Enoque, diz que Enoque andava com Deus, Abraão andava com Deus. E esta questão do companheirismo na oração é muito importante, porque quanto mais perto estamos de Deus, quanto mais derramamos a nossa vida diante dele. Sem dúvida. Porque uma das coisas que eu vejo, que eu noto em muitos crentes, é que eles fazem da oração, para eles, a oração consiste em pedir e receber. É um conjunto de pedidos, como se Deus estivesse ali só para fazer isso, né? Só para dar, mas não fazem da oração esta questão de alimentar a sua vida espiritual, não é? Como aquela questão que nós falámos da respiração da alma. Para muitos cristãos a oração não é a respiração da alma. A oração consiste em pedir e receber. E aquilo que eu pergunto muitas vezes para mim mesmo é se a oração nos dá a vitória. Se a oração é a chave da vitória, se a oração é tão importante para nós, porquê é que nós somos tão relutantes em orar? Porquê é que nós passamos tão pouco tempo em oração? Exatamente. Porquê é que nós não fazemos da oração algo importante da nossa vida cristã? Exatamente. E é aqui que entra alguns pontos que eu gostaria, algumas dicas que eu gostaria de dar ao nosso auditório, agarrando também um pouco no livro de Salmos, e esta questão da oração está impregnada em quase todos os salmos que aí estão, porque eram orações cantadas, não é? Algumas de alegria, como vocês disseram, outros talvez de tristeza, desabafos. Mas eu gostava de deixar algumas dicas importantes para o nosso auditório. Talvez dicas práticas, porque às vezes nós olhamos para as coisas que estão escritas na Bíblia e dizemos, isso foi para aquele tempo. Mas aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E nós também temos que tirar lições práticas para a nossa vida. Então eu gostava de dar aqui 4 dicas práticas para o auditório. Primeiro, como é que nós podemos ler o livro de Salmos no contexto da oração e do nosso relacionamento com Deus? Primeiro, devemos orar para que Deus nos ajude a compreender o que vamos ler, em primeiro lugar, para que o Espírito Santo nos ilumine na leitura. Porque, por vezes, há palavras na Bíblia que muitas vezes pessoas não conseguem atingir. Então vamos orar para que Deus nos ilumine no estudo e na leitura dos Salmos. Segundo ponto, devemos ler o Salmo, fazer uma reflexão sobre o mesmo, na mensagem a realçar para nós. O que é que este Salmo tem a ver connosco? O que é que este Salmo diz? Depois, terceiro, é como é que ele pode ser benéfico para a minha vida. O que é que eu posso retirar daquela mensagem que ali está, uma mensagem que outros viveram e que nós podemos viver na nossa própria experiência. Ou seja, o que é benéfico para nós. E em quarto lugar e último, para mim é o essencial, é como é que a mensagem que nós lemos nos desafia à ação e à transformação da nossa vida. Como é que nós podemos ver essa mensagem e colocar em prática na nossa vida? Claro que sempre em oração, para que Deus nos ajude a colocar em prática. Portanto, há aqui um trabalho prático, dicas práticas, não é? Orar para que Deus nos ilumine, depois saber o que é que a mensagem diz e depois então colocar em prática na nossa vida diária, aquilo que vamos estudando. Isto é muito importante. Daniel, para ti, esta pergunta que me parece uma pergunta-chave em todo este texto que nós estamos aqui a falar, todo este tema. Como é que os salmos podem enriquecer a nossa experiência de oração? Muito bem. É a sequência de tudo aquilo que estamos aqui a dizer. A Bíblia, em geral, é Deus a falar connosco. Mas os salmos, que fazem parte da Bíblia, é um bocadinho diferente. Porque, como alguém disse, os salmos é Deus... portanto, os salmos falam por nós e conosco. Acabaste de mencionar uma abordagem, como é que deveríamos utilizar os salmos na nossa vida devocional. Eu vou usar um exemplo. Falaste de alguma coisa prática, então vamos a alguma coisa prática. Vamos abrir aqui, por exemplo, Salmos 34. Imagina que eu estou naquele cantinho da minha casa a buscar a Deus. E agora, também fizeste uma pergunta, porquê é que nós somos tão relutantes em orar? Porque muitas vezes, eu respondo, invertemos aqui. Muito bem. Muitas vezes a nossa vida de oração torna-se numa formalidade, numa rotina, sem vida, não é? Bem, e então os salmos podem tornar esta experiência viva, muito real. Vamos ver, por exemplo. O Salmo 34 diz assim... Espera um bocadinho só para eu abrir aqui o Salmo.
34, versículo 1. Ok, Claro que este salmo é riquíssimo e eu não vou poder, mas vou pegar aqui em 2 ou 3 exemplos. muito bem. Bendirei o Senhor, diz o versículo 1, em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu depois de, em meditação e oração, ler este versículo, eu começo-me a lembrar que tipo de palavras saem da minha boca. Não é sempre louvor. Às vezes é queixume, às vezes são palavras irritadas. Ó Senhor, neste dia, por favor, ajuda-me para que da minha boca só saiam palavras agradáveis, de louvor. Eu possa te louvar a ti, possa apreciar e louvar as pessoas dentro da minha casa, reconhecer o que elas têm de bom. Já está aqui uma ilação prática. Depois, no versículo 4, diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. E nesse momento eu posso começar a falar com Deus. Ó Senhor, quais são os meus temores? Eu tenho medo de quê? Quais são as minhas dificuldades? E então eu posso derramar a minha alma diante de Deus ali e posso falar daquele medo que eu tenho de que alguma coisa aconteça com os meus filhos ou que os meus filhos possam ir por outros caminhos que não aqueles que eu acho que são os melhores para ele e que a palavra de Deus diz. O temor de que eu não tenha dinheiro para pagar a renda no final do mês ou as contas lá em casa. Estão a ver, isto é algo vivo que tem a ver é relevante, tem a ver com a minha vida. No versículo 5 ou no versículo talvez 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Que aflições eu estou a experimentar e eu apresento-as a Deus. Mas ao mesmo tempo eu também me recordo que eu já tive outras aflições no passado e o Senhor esteve comigo e me ajudou a ultrapassar essas aflições. Isso dá-nos confiança. Exatamente. De maneira que os salmos são riquíssimos. Eles acentuam nossa expressão. Quando os lemos, temos a oportunidade de ouvir a nossa alma a ecoar aquelas palavras que estão ali. Eu vou citar aqui apenas Lutero, quando ele diz isto: onde se podem encontrar palavras mais nobres para expressar alegria do que nos salmos de louvor e de gratidão? Onde podemos encontrar palavras mais profundas, mais penitentes, mais tristes para expressar sofrimento do que nos salmos de lamentação? Então, os salmos são ricos porque eles são a experiência de alguém que viveu antes de nós, com a qual nós podemos nos identificar. E quando eu me recordo da minha própria vida espiritual, eu vejo quantas vezes os salmos foram uma grande bênção. Quando eu me sentia mal com os meus pecados e lia o Salmo 51, por exemplo. Que ânimo, que coragem eu sentia depois de ler aquelas palavras. Ou mesmo este Salmo 34, quando estava aflito. Ou o Salmo 23, que é tão conhecido: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Exatamente. Ou naqueles momentos em que as circunstâncias exigiam que eu tivesse uma posição fiel e firme nos meus princípios. E eu leio o Salmo 37, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Por isso, os salmos são riquíssimos e nunca poderiam passar ao lado daquele que busca esta proximidade, este companheirismo com Deus. Sim. Há uma questão aqui também importante nos salmos, que nós vemos isso muito em Davi, mas os outros também, mas em Davi de uma forma particular, que é o agradecimento. Não é? As nossas orações também deviam ser reconhecimento da grandeza de Deus, reconhecimento da misericórdia de Deus, reconhecimento que Deus está connosco. Esta confiança que nós falávamos aqui, não é? Nós colocamos a nossa confiança em Deus porque sabemos que Ele está presente. E é importante também termos esse coração agradecido, porque o agradecimento na oração é muito importante. Nós muitas vezes somos prontos a pedir e muito lentos a agradecer, mas nós devemos ter um coração agradecido dentro de Deus. E o livro dos Salmos, nesta leitura que vocês acabam de partilhar neste momento, reparem como vai quebrar na base a rotina da oração como ela é feita muitas vezes hoje em dia. Seja na base da repetição,
de uma repetição simplesmente de frases que nos são alocadas, digamos assim, para nós repetirmos vezes sem conta, há pouco, não é verdade? Ou mesmo, até mesmo nós que na nossa vida cotidiana habituámos a pedir: Senhor, abençoa o pão deste dia, amém, e termina aí a nossa vida de oração. O livro de Salmos, na verdade, cria uma ponte, digamos assim, entre aquilo que são as nossas necessidades básicas, quebra a rotina do dia-a-dia, para abrir, na verdade, uma janela para a nossa vida espiritual. Expandir exatamente o nosso pensamento, a nossa maneira de estar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de interpretar aquilo que está à nossa volta. Muitas vezes as informações vêm até nós e tudo mais. Agora, podemos interpretar de uma forma diferente à luz daquilo que Deus, na verdade, pode fazer através de cada circunstância, seja ela boa, ou seja ela um pouquinho mais difícil, ou seja um fardo na nossa vida. O tempo urge, nós, quando começamos a falar das coisas do Senhor, as coisas vão surgindo e o tempo passa. Entusiasmamos. E então estamos mesmo a terminar, só temos aqui um ou outro minutinho só para falarmos agora, partilharmos aquilo que é muito importante e que certamente o nosso auditório está desejoso de ouvir. Podem partilhar comigo e com o nosso auditório o que é que a oração tem feito na vossa vida pessoal, a vossa experiência, para que também ajude aqueles que estão a ver-nos neste momento. Talvez começar com o Daniel. Tu acabaste de dizer há uns minutos atrás que sem oração não há vida espiritual, porque é a respiração da alma. Eu lembro-me de momentos na minha vida em que estava em grande angústia por um ou outro problema, ajoelhava-me, buscava o Senhor, e que paz senti em tantas ocasiões. Ou então, com um problema difícil, e era de joelhos que eu tinha a ideia de como resolver este problema. Isto aconteceu uma vez, duas, tantas vezes. Ideias preciosas vinham à minha mente em oração acerca de Deus, acerca dos grandes temas da Bíblia e da compreensão da vontade dele para a minha vida. Como viver sem orar? Quase impossível. Muito bem. Olha, Paulo, para responder a isso, todos nós já passámos por momentos bastante difíceis na nossa vida. Há um episódio na minha vida em particular, que foi quando o meu filhote nasceu, em que nasceu em circunstâncias muito particulares. Pronto, nasceu, ele era um grande prematuro, nasceu cerca de 3 meses e meio antes do termo, portanto estava com cerca de 600 e poucas gramas quando nasceu. E nessa altura, eu digamos que foi um bocadinho de um sonho que eu tinha, que comecei a ver a desabar sobre mim. Eu tinha colocado muito o meu mundo, do meu foco exatamente no meu primeiro filhote, o Diogo, que graças a Deus está vivo, está bem e tudo mais. Mas na altura as perspectivas não eram boas. E naquele momento tão trágico e tão difícil da minha vida, em que os próprios médicos disseram que muito provavelmente não iria sobreviver, por várias circunstâncias que agora não vou estar aqui a descrever, mas foi muito difícil, a paz que inundou o meu coração num dia em que eu saí do hospital, já era bastante tarde, e levantei os olhos ao alto e disse: Senhor, onde é que tu estás? E eu acho que esta pergunta é algo com o qual todos nós nos identificamos. Senhor, onde é que tu estás? Porquê é que isto está a acontecer, Senhor? Porquê é que me estás a tirar o tapete debaixo dos pés nesta circunstância? Porquê? E nessa noite, na verdade, eu fui para casa. O meu filhote estava ainda nas urgências. Era cerca de 3 da manhã. Eu acordei com um forte desejo, digamos assim, uma forte convicção de que eu devia ir ao hospital naquela altura. Fui ao hospital, isto foi em Genebra, portanto, na Suíça. E quando eu cheguei ao hospital, eu perguntei se podia ver o meu filhote. E a enfermeira que estava a tomar conta dele disse assim: que interessante, o seu filho acaba de acordar. Eu cheguei perto dele, tive a oportunidade nessa altura até de lhe dar a primeira fralda e tudo mais. E foi naquele momento que Deus me disse assim, de uma forma muito convicta, diga assim: Tiago, o momento é difícil e eu não te vou dizer o que é que vai acontecer a seguir, mas tens que confiar em mim. Eu cantei, eu orei com o meu filhote e senti uma alegria e uma paz que na verdade me permitiu fazer o seguinte: aproveitar cada segundo como se fosse o último, em preparação para algo melhor que Deus tem para todos nós, independentemente da nossa experiência. Graças a Deus. Que bonita experiência. Eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Jesus está sempre connosco. Obrigado, amigos, por esta partilha tão importante. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Amém. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do programa Bíblia Aberta. Muito obrigado pela sua preferência
quer tenha sido na televisão, no canal 186 da Mel, no canal de YouTube da Novo Tempo Portugal, nos canais parceiros ou mesmo na Rádio Clube de Sintra. É um prazer estar consigo e levar-lhe este estudo da Bíblia que nos traz conhecimento e fundamentos para a nossa fé. Ficou alguma coisa por esclarecer no programa de hoje? Quer fazer alguma pergunta ou deixar algum ponto de vista sobre os temas que temos falado nos episódios? Ou até deixar a sua sugestão no nosso programa? Estamos à distância de uma mensagem ou mesmo de um telefonema. Contacte-nos através do número 933 939291, 933 939291 e os nossos instrutores bíblicos estarão disponíveis para si. Fica o encontro marcado para o próximo episódio. Que Deus o abençoe, que Deus o acompanhe e a sua família também. E já sabe, mantenha a sua Bíblia aberta. Amém.